Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, caro diácono Wilson. Caros irmãos e irmãs, nessa celebração, nós nos unimos aos 12 apóstolos que tiveram seus pés lavados por Jesus, a todas as gerações, desde o início da igreja, também que viveram esse momento, e hoje tantos no mundo inteiro, todos os povos e nações, mundo afora, quantas pessoas celebrando essa festa da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio e do lava-pés, que é um mandamento do amor fraterno, né? Um mandamento novo que a gente vê ali. E aqui no nosso Brasil também, aqui na nossa diocese, em tantos outros lugares, tantas pessoas celebrando. Todas as gerações que vieram antes de nós também celebraram. Então, nós nos unimos a todos esses irmãos. Né? Eu queria começar justamente aqui no início, quando falo da hora de Jesus. Teve um dia desses, essa semana que eu vi a missa todo dia, que eu falava da hora de Jesus. Né? Aqui, olha, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Eu queria já destacar isso aqui, que é o início do lava-pés, e o lava-pés marca o início da segunda parte do Evangelho de João, que se divide em duas partes. Né? Primeira parte, o livro dos sinais, a gente tem
7 sinais, 7 milagres de Jesus, os grandes discursos, diálogos, controvérsias. E a segunda parte, que começa justamente aqui, a gente vai ter todo o desenvolvimento da paixão. E as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, como um testamento espiritual. Essa palavra, então, aqui marca, como se fosse uma dobradiça, que marca a passagem da primeira parte para a segunda. Não é uma frase solta e sem importância. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O tempo todo o Evangelho vai mostrar Jesus amando, né? Amando a Deus, amando a nós. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, Jesus, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E Ele nos amou até o fim. Mas eu queria chamar a atenção aqui para isso. Jesus sabia que havia chegado a sua hora, porque essa hora percorre o Evangelho de João até aqui. Toda a primeira etapa do Evangelho de João. Essa hora aparece umas 4 ou 5 vezes. O primeiro momento que essa hora aparece é nas bodas de Caná. Eu falava sobre isso ontem também. Quando Maria fala, eles não têm vinho, Jesus diz, mulher, o que eu tenho com isso? Em outras palavras, o que ele falou? Minha hora ainda não chegou. Que hora é essa que Jesus fala? E aí depois, no desenvolvimento do texto, em alguns momentos querem pegar Jesus, queriam apedrejar Jesus, mas Jesus escapou deles porque ainda não era a sua hora. Como assim, né? E aí quiseram pôr as mãos em Jesus, mas ninguém encostou nele porque a sua hora ainda não havia chegado. E vai se repetindo isso umas 4, 5 vezes. E aí chegando perto desse momento aqui, no último grande discurso de Jesus, antes de chegar nessa hora, ele fala para o Pai, mas diante dos seus discípulos, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Então, está chegando a hora e é agora que os adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Em outros momentos, né, a gente vê essa hora. Mas, Pai, chegou a hora. Que hora é essa? E aí aqui a gente tem a resposta para esse enigma que vai percorrendo todo o Evangelho. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Então, essa era a hora de Jesus. A hora da sua Páscoa. Da sua passagem desse mundo para o Pai. Então, olha como o Evangelho de João nos apresenta a morte de Jesus como uma passagem, a hora em que Jesus iria passar desse mundo para o Pai. Jesus sempre apresentado ali como soberano. A gente vai ver amanhã isso também, falando da paixão, pretendo destacar isso. O Evangelho de João, sobretudo, né? Os outros evangelhos, Jesus destacam a humanidade de Jesus. Jesus sofre, agoniza, né? Então, a angústia de Jesus, Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sem a tua. No Evangelho de João está lá assim, minha alma agora ficou perturbada, então que direi? Pai, livra-me dessa hora, mas foi por essa hora que eu vim. Então, sempre ali. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Olha aí. Eu tenho poder de entregá-la e tenho poder de retomá-la de volta. Então, Jesus sempre soberano em todas as ações. E aqui também, Jesus, nesse momento, então, que chegou a sua hora, ele cria esse gesto, ele realiza esse gesto inusitado, inesperado, de lavar os pés de seus discípulos. E a gente conhece bem esse gesto, a gente vai repetir ele, inclusive, agora aqui, né? Mas eu queria destacar algumas coisas que eu acho importantes, que valem a pena para a gente compreender um pouco esse gesto. Na época de Jesus, havia muitos escravos, né? Mas a escravidão não era como a gente pensa hoje em dia, né? Todo mundo era acorrentado e levava chicotada no pelourinho, não era isso. A questão do vínculo trabalhista era diferente. O vínculo, olha aí, aqueles que trabalhavam eram, digamos, de alguma maneira presos aos seus senhores, né? Então, e trabalhavam para aquela família, para aquela pessoa importante, para um grande dono de terras ou de grandes fortunas. Ele tinha os seus servos ali, os seus escravos. Outros trabalhadores eram trabalhadores livres, por exemplo, freelancers, assim, que na hora da colheita ficavam lá nas praças e eram contratados pela diária e passavam o dia trabalhando, ganhavam diária. Outros eram funcionários de alguém, eram servos de alguém. E aí só podia servir essa pessoa. Esse era o escravo. Só que o escravo não era sempre pobre, não era sempre humilde, ignorante, não.
havia escravos muito bem formados e letrados. Por exemplo, havia médicos que eram escravos, filósofos, professores, era muito comum, uma família rica de posse que contratava um bom professor para ser o tutor dos seus filhos. E claro que ele ganhava muito bem, mas ele era servo daquela família, ele estava preso àquela família, ganhava um bom salário, mas ele estava ali. Uma coisa que era muito comum também, administradores, né, de grandes fortunas. Então, homem muito rico na época, antigamente não tinha o sistema financeiro desenvolvido como a gente tem hoje, uma infinidade de investimentos. Então, como é que aquele homem rico fazia? Ele confiava parte dos seus recursos aos administradores, cujo papel era justamente multiplicar ali aqueles recursos. Então, a gente tem, por exemplo, a parábola dos talentos, deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Eles se tornam servos daquele senhor, devem trabalhar só para ele, estão vinculados a ele, essa é a ideia, né? E muitos outros casos. Então, mal comparando, seria hoje, por exemplo, até um tempo atrás, os jogadores de futebol formados na base de um clube, eles ficavam presos ao clube, era a lei do passe, né? Então, aquele atleta, aquele jovem ali formado pelo clube, ele ficava preso ao clube porque ele tinha um passe, então só podia jogar por aquele clube, não vai poder jogar por outros. E se algum outro clube quisesse comprar, tinha que pagar o preço, e era caro para comprar aquele atleta. E aí você pensa, coitado daquele atleta, né? Está preso ao clube, olha aí, está preso, está vinculado, tem um vínculo, é um escravo daquele clube, entre aspas, mas está sendo muito bem pago, né? Ganha lá 100 mil para jogar no clube, o outro clube quiser comprar vai ter que pagar mais, enfim. Então, só para a gente ter uma noção de como eram os escravos na época de Jesus, né? Não nos enganemos, havia escravos de todas as frentes e muitos letrados e artífices, artesãos, profissionais assim liberais que eram contratados também e eram muito bem pagos. Por que eu estou contando isso tudo, estou dando essa volta toda? Para a gente saber que havia esses escravos e havia os escravos ali mais simples, mais subalternos, aquele leve e traz, que vai levar e buscar recados. Na época não tinha telefone, não tinha mensagem no WhatsApp, vai lá no vizinho, avisa que eu não vou poder ir, vai lá no mercado, vê quanto que está não sei o quê. Leve e traz recados. Então, geralmente, jovens, né, mais ágeis ali, as perninhas mais ágeis, assim, vai para lá, vem para cá, traz informações, e aquele jovem vai, com o tempo, ganhando confiança. E o seu patrão depois já deixa um dinheiro com ele, para ele fazer as compras. Olha, compra aí o que tiver, se não tiver, compra outra coisa. E assim você vai crescendo. Aquele é um escravo que ganha um pouco menos, mas, né? Mas o piso mesmo, esse sim, o escravo ignorante, aquele escravo que você não podia confiar em nenhuma mensagem, porque é ignorante, é muito humilde. Não vai conseguir transmitir uma mensagem, esse não serve nem para isso. É um escravo que só serve para os trabalhos mais subalternos, mais baixos. O piso do escravo, o preço menor, era 30 moedas. E foi o preço que Judas vendeu Jesus. Esse escravo, o que ele fazia? O escravo que custava 30 moedas e que era o escravo ralé, ali, bem pé de chinelo mesmo. 3 coisas que o escravo fazia. Ele tirava o lixo, jogava, lançava fora, ele limpava as latrinas, né, onde as pessoas faziam suas necessidades, e ele lavava os pés dos seus senhores quando eles chegavam da rua. Na época não tinha asfalto, tudo, você ia na rua, você ficava com o pé sujo, os servos lavavam os pés dos seus discípulos. Esses eram os escravos mais humildes, nenhuma palavra você podia confiar a eles, porque eles não tinham condições de levar aquela palavra, ia se confundir, ia falar errado, e ele não podia trazer um recado de alguém também, porque ele não ia entender direito, ia falar errado, ia se confundir, não serve para nada. Esse só serve para limpar a latrina, para tirar o lixo e para lavar os pés. Esse é o escravo ralé, é o escravo piso, que custa 30 moedas. Quando a gente toma posse dessa informação, a gente pode refletir um pouquinho sobre o que Judas fez quando ele vendeu Jesus por 30 moedas. E o que aquelas autoridades judaicas pensavam a respeito de Jesus também. Ele não presta para nada. Ele não serve para nada. Ele não é um mestre. Uma palavra dele não merece ser ouvida. E se a gente falar alguma coisa para ele, não vai adiantar, porque ele também não vai ouvir. Ele não serve para nada. Ele é ralé.
É o que pensavam de Jesus. E o pior é que Judas concorda com isso, quando aceita vender Jesus por 30 moedas. Aquele apóstolo, que durante, quanto tempo durou o ministério de Jesus? Se discute, 1 ano, 3 anos, um tempo, mas quantas mensagens ouviu de Jesus, quantos ensinamentos, bebeu de toda a sabedoria de Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas com o preço de um escravo, cuja palavra não merece ser ouvida, como se ele estivesse jogando fora tudo aquele que ele ouviu de Jesus. Ele não é um mestre, ele não tem nada a ensinar, nada do que ele me disse eu devo ouvir, ele não é capaz de trazer uma mensagem de Deus Pai para mim. Nas entrelinhas é como se estivesse concordando com isso. Então, quando Jesus, junto com os discípulos aqui hoje, ele senta à mesa, diz aqui o diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo disso tudo, ele, aí são 7 verbos, eu falava ontem sobre o número 7, né? Perfeito, né? Então, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura, derramou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava amarrada. 7 verbos, tudo a perfeição, né, da obra de Jesus. Quando Jesus começa a fazer isso, meus irmãos, vamos prestar atenção aqui, ele também está, de alguma maneira, denunciando o pecado de Judas. Antes ainda do que depois ele vai dizer, em verdade vos digo, um de vós vão me trair. Ficaram todos surpresos? Mas Judas, naquele momento, antes ali, ele já se sente certamente confrontado. É como se Jesus estivesse colocando ele contra a parede. Desmascarando Jesus. Aliás, o contrário. Jesus desmascarando Judas. Porque quando Jesus desce e vai lavar os pés dos discípulos, os outros não entendem. Pedro fica estarrecido. O Senhor vai lavar os pés? Não, longe. O Senhor é o mestre. Nunca, que é isso? Quando Jesus lava os pés dos discípulos, é como se ele estivesse dizendo, com aquela ação para Judas, é isso que você espera de mim? Isso aqui é o melhor que eu posso fazer por você, Judas? Não tem nenhuma palavra minha que mereça acolhida? Nada do que eu te falei você quer acolher? Você joga fora tudo que eu te disse nesse tempo? Você considera que eu não posso trazer uma mensagem do Pai para você? Ou que eu só não sou capaz, por exemplo, de interceder por você junto do Pai? Não posso ser nem um menino de recados. Nem isso. Não sou um mestre, não sou um professor, nada. Eu sou o piso ali, 30. Eu só sirvo para tirar lixo, para limpar a latrina e para lavar os pés. É nesse lugar que você me coloca, Judas. Então, naquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, e é um rito tão belo e tão bonito que a gente celebra, mas naquele momento Judas é confrontado contra a parede, fala assim. E eu vejo isso como mais uma oportunidade que Jesus está dando a Judas, de acordar, falar, cara, é o melhor que você espera de mim, é isso? Acorda. E Judas fica quieto ali. Eu tenho para mim que certamente ele compreendeu, Judas não era idiota, ele entendeu o que Jesus estava fazendo, antes de todo mundo. Todo mundo estarrecido, Judas assim pensando, meu Deus, ele já sabe o que eu fiz. E aí depois Jesus diz, um de vós vai me trair. Depois a gente já sabe todo o desfecho da vida de Judas, mas a reflexão que eu faço é essa. Esse gesto de Jesus de lava-pés não foi só isso, não foi só para confrontar Judas, claro que não. Foi também um gesto de amor aos seus discípulos, como a gente sempre celebra, e não estamos errados em fazê-lo. Um gesto de amor de quem desce aos nossos pés, se humilha e lava os nossos pés. Mas é a gente pensar isso, é como se Jesus dissesse para Judas assim, tá bom, é esse o lugar que você espera de mim? Tá bom, eu desço, eu vou até lá. Eu desço até esse lugar mais baixo no qual você me coloca. Você me humilha, né? Eu aceito a humilhação e eu vou fazer isso, por amor. Sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. E que de Deus vinha e para Deus voltava, Senhor de todas as coisas, mas ele se esvazia, se humilha e lava os pés dos discípulos. Ou seja, em tudo, Deus, aqui Jesus, porque Jesus é Deus, ele agindo, é o próprio Deus,
transforma o mal num bem. Do mal, tira um bem ainda maior, inesperado. Tanto que depois ele vai dizer para os discípulos agora, né? Vocês me chamam de mestre e senhor. Aqui, em algum momento está aqui, olha. Ele diz, olha, compreendeis o que acabo de fazer? Judas compreendeu, mas compreendeu de outra maneira. Os discípulos não. Vós me chamais de mestre e senhor, olha aí. E dizeis bem, pois eu sou. Entendeu, Judas? Você acha que eu não sou, mas eu sou sim. Mestre e senhor. Pois bem, se eu que sou mestre e senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, isso é que me chama a atenção, né? Como Jesus, desse mal, dessa má intenção de Judas, do lugar que Judas colocou Jesus, lá embaixo, dessa humilhação, desse desprezo de Judas por Jesus, como que Jesus dali consegue tirar um bem tão grande, tomando para si aquele lugar, descendo até lá, tá bom, eu vou fazer isso. É isso que você acha que eu posso fazer por você? O máximo que eu posso fazer? Tá bom, eu vou lá. E ele lava os pés dos discípulos. E dá um exemplo de humildade e nos convida a fazer a mesma coisa uns com os outros, né? Eu sou o mestre e senhor, vocês dizem bem, porque eu sou. Eu não precisaria estar aqui, não sei fazer só isso, eu sei fazer muito mais. Eu posso dar muito mais do que isso a vocês, ao contrário do que pensa Judas, e como vocês concordam. Mas se eu lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus irmãos, hoje a celebração da Eucaristia, ela destaca 3 elementos. Primeiro, o amor fraterno, e o lava-pés é um sinal muito disso, né? Mas também a instituição da Eucaristia, e a instituição do sacramento da ordem, do sacerdócio, que está ali, muito unida à Eucaristia, claro, porque se não fosse o sacerdote, o padre, nós não teríamos Eucaristia. E aí a gente vê a grandeza da missa, né, quando a gente reconhece justamente, e aí também a dignidade do sacerdócio, quando nós reconhecemos isso. A missa, quando começa, nós temos aqui pão e vinho, então ali no cantinho, vão ser colocados sobre o altar, e ao final da missa nós temos o corpo e sangue de Cristo. Essa celebração aqui, quando a gente entra, toda missa que a gente vem, quando a gente entra, tem ali na credência, o nome daquela mesinha ali, né? Pão e vinho. E quando a gente vai embora, tem o corpo e sangue de Cristo aqui. E a igreja sempre acreditou nisso, sem nenhuma sombra de dúvida, desde a primeira geração cristã. É o próprio corpo, sangue e alma e divindade que são dados a nós. Olha a grandeza disso que nós estamos celebrando. E a presença de Jesus aqui. Então, isso nós celebramos também, essa instituição tão grandiosa. A Eucaristia é quase como que um aperitivo do céu, do banquete celeste, né? E ganha mais força ainda, porque foi instituída na véspera da sua paixão, no momento derradeiro de Jesus, como uma herança. Quem sabe que vai morrer, deixa o seu testamento para a sua família, para os seus amados, né? Eu vou embora, vocês vão ficar com os meus bens. Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, faz também o seu testamento, seu novo testamento, e deixa a sua herança. E qual é a herança dele? Não tem nada, não tem dinheiro, não tem bens, não tem recursos, não tinha nem um jumentinho para entrar em Jerusalém, pegou emprestado lá, não tinha onde reclinar a cabeça. O que eu vou deixar? Deixou a si mesmo. Eu vou me deixar, é o meu corpo, sangue, alma e divindade, eu deixo. Pronto, deixou tudo, deixou uma herança que vale mais do que o mundo inteiro. Então, e justamente no momento em que menos era amado, foi quando ele mais amou. Aqui a gente vê, no lava-pés, o momento que ele era tratado com desprezo por Judas, foi que ele mais amou os seus discípulos, inclusive Judas, mas todos os outros, se colocando lá no lugar onde Judas o colocou, e lavando os pés dos discípulos humildemente por amor. No momento em que ele era menos amado, ele mais amava. Na instituição da Eucaristia, o padre lê ali, na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão e disse, esse é meu pão, esse é meu corpo, esse é meu sangue. Na noite em que ia ser entregue, em que ia ser traído, na noite derradeira, no momento em que ele era menos amado, foi que ele mais amou e se entregou todo a nós, né? Na Eucaristia, a nossa grande herança. Jesus volta para o Pai, mas permanece conosco também, com o alimento diário para nós.
e quer estar unido a nós, então que nós queiramos também como Ele quer. Tem um momento que ele diz no outro evangelho, ele fala, desejei ardentemente, desejei com vivo ardor, comer essa ceia convosco antes de voltar para o Pai. A Eucaristia é um desejo ardente do coração de Jesus, para estar em comunhão conosco. Então que nós não sejamos indiferentes, mas que também desejemos com amor esse alimento, né? E só uma coisa para concluir, que eu já estou me estendendo muito, né? Mas, mais uma palavra que eu gosto de refletir também, dizia isso esses dias até para os catecúmenos, quando estive com eles falando sobre a Eucaristia. Jesus nunca buscou seu próprio interesse. Já tocou até o sino aqui o alarme do meu celular aqui, ó. É hora de acabar a homilia, né? Mas isso aqui deve ser da turma de quinta-feira, que eu dou aula no CPC, a aula 8 horas termina, dá um intervalo, então deve ser isso. Jesus nunca olhou seu próprio interesse. Jesus sempre veio para cumprir a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu apenas transmiti a vocês a mensagem que meu Pai me mandou. Pai, seja feito segundo a tua vontade, não a minha, o tempo todo. E olhou para os nossos interesses também, nunca para os dele, como bom pastor que vai buscar a ovelha perdida. Ele não caiu na tentação lá de Satanás, de transformar pedras em pães quando ele teve fome, mas ele multiplicou os pães e alimentou uma multidão ali, que tinham ido a ele para ouvi-lo. E tantos outros exemplos se multiplicam. Jesus nunca olhou para os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Jesus buscou os interesses do Pai e os nossos. Nunca pediu nada para si. Nada. A única coisa que ele pede para si é a Eucaristia. E é a única coisa que me ocorra assim, no final da sua vida, do seu ministério, ele diz, fazer isto em minha memória. Olha aí. Aqui a segunda leitura, São Paulo vai dizer na carta, né? Fazer isto em minha memória, em memória de mim. E depois os evangelhos vão confirmar, e toda vez a gente celebra isso. A única coisa que Jesus pediu a nós, em seu próprio nome, e não em nome do Pai, e não em nosso interesse, mas no interesse dele. É claro que é do nosso interesse também, mas ele pediu, falando, fazer isso por mim. Então, que nós não nos neguemos a isso, né? E não vamos desmerecer também esse sacrifício tão grande, tão belo de Jesus por amor a nós. Aqui ele lavou os pés dos discípulos, acho que vocês vão concordar comigo, na Eucaristia, como se ele fizesse mais ainda, né? No lava-pés ele se coloca aos nossos pés e lava os nossos pés. Na Eucaristia ele se entrega todo nas nossas mãos, assim. O Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, na nossa mão, né? Para que seja nosso alimento diário na caminhada, para ser remédio para as nossas dores. Agora nós vamos fazer esse rito então do lava-pés. Nós já temos aqui 12 irmãos aqui da paróquia, que vão representar os 12 apóstolos, e vão representar todos vocês também, né? Então todos vocês se sintam representados aí. E eu vou estar representando Jesus, meu Jesus do céu. A gente até treme, né? Mas que todos nós também nos coloquemos no meu lugar, no lugar deles, né? E terem os pés lavados, mas também no lugar daquele que tem que lavar os pés, né? Todos nós somos chamados a isso. Dei-vos exemplo, para que como eu fiz, vós façais também, né? Então, é um rito que recorda como nós devemos amar os nossos irmãos, né? E às vezes até nos humilhando, né? Mas fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? No amor aos nossos irmãos. Vamos acompanhar então.